Pessoal, dando sequência, vamos falar agora de cesárea. Pergunta comum aí no internato é quais são as capas que são seccionadas durante uma cesárea. São 7: pele, tecido subcutâneo, aponeurose, o músculo reto do abdômen, o peritônio parietal e visceral e o músculo do útero. Quando se fala em uma cesárea programada ou eletiva, é quando existe contraindicação ou desaconselho um parto por via vaginal. A cesárea de emergência é aquela que tem risco agudo ou para a mãe ou para o feto. Quais são algumas indicações de cesárea segundo a unidade de medicina materno-fetal? A distócia, que é um problema muito sério e é uma das principais causas de indicação de cesárea, se não for a principal. Uma frequência cardíaca fetal alterada, uma apresentação anômala, né, sem intento de partos vaginais depois de uma cesárea, ou seja, aquela pessoa que já tem história de problemas de não deu certo. Bom, a cesárea eletiva. A cesárea eletiva é em casos quando há antecedente de cesárea interativa. E quando se vai fazer uma cesárea eletiva e não existe nenhuma contraindicação para acelerar esse processo, é ideal que seja a partir da 39ª gestação para diminuir riscos de morbilidade fetal. Aqui está alguns milhões de situações que é interessante essa cesárea eletiva. Apresentação pelviana ou transverso oblíqua. Quando tem suspeita de um feto macrossômico, sendo maior ou igual a 5.000 gramas para mulheres que não são diabéticas e 4.500, ou seja, 4,5 kg em mulheres com diabetes. Placenta prévia, ou seja, vai ter dificuldade. Essa placenta prévia existe em algumas situações. Existe placenta prévia que não precisa ter uma cesárea eletiva, pode indicar o parto. A gente vai falar disso quando for falar em placenta prévia. Infecções maternas, HIV, herpes genital primário no 3º trimestre, cesárea interativa, ou seja, história de mais de 2 cesáreas anteriores. Por quê? Porque aonde fez aquele corte no útero pode ter uma ruptura uterina durante o trabalho de parto, então não se aconselha. Gestante submetida a cirurgias uterina prévia, aonde foi realizada uma miomectomia, em situações de um corte do útero, daquela transversa ampliada em T, do que foi a necessidade aí para ter que fazer esse tipo de dissecção, e compromisso fetal. A cesárea durante o parto, principalmente pela distócia, ok? Principalmente. Outros aí, né, desproporção pélvico-fetal, que cai dentro da distócia, indução de um parto falido, enfim, uma dilatação que não aconteceu, ou um parto estacionado, a gente vai falar de todos aí. Sobre o sofrimento fetal, tanto a Academia Americana de Pediatria, né, e o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia fala que aonde se realiza esse parto, eles têm que estar preparados para iniciar uma cesárea nos 30 minutos seguintes da decisão de efetuar. Ó, gente, vamos passar para cesárea. Esse menino tem que sair em 30 minutos. Fracassada a indução, aí alguém fala, mas sair é uma coisa, começar é outra coisa. É ideal que a hora que começa ali é muito rápido, né, pessoal? Quem acompanha a cirurgia, a partir do momento que está tudo preparado para fazer a secção, passar ali e cortar as 7 capas, é um processo não muito demorado. Aí depois, fechar tudo, leva mais tempo aí. Quando se fala que houve um fracasso de indução, é quando esse útero, né, esse cérvix, melhor dizendo, não dilatou. Né, tá entre 2 e 3 centímetros e um borramento de até 50%. Depois de 12 horas de goteio com ocitocina. Ou seja, aquela mulher entrou num trabalho de parto, mas não ativo. Decidiu fazer a indução. E passado 12 horas goteando aí essa ocitocina, e observa ali ainda, dilatou só 3 centímetros
e está com 50% mais ou menos de borramento. Nesse caso eu considero fracasso de indução, vamos para cesárea. Quando eu falo que é um parto estacionado, é aquela pessoa que já está em trabalho de parto ativo, ou seja, mais de 4 centímetros, hoje, agora recente, já se fala em 5 centímetros, e que já tenha passado mais de 3 horas sem progressão. Está parado ali, ele está estacionado, depois que abriu, né, o partograma. A desproporção pélvica fetal é quando já está todo dilatado, fala, vem meu filho, os purros estão ativos, está acontecendo tudo. E o ponto guia da apresentação não chega ao terceiro plano. E aí a gente fala que existe uma desproporção pélvica fetal, não vai passar. Isso, o tempo, sem analgesia epidural, eu já considero com 1 hora em nulíparas, 2 horas em, 1 hora em multíparas e 2 horas em primíparas. E com analgesia, 2 horas em multíparas e 3 horas em primíparas. Ou seja, já se passaram... essa mulher não fez analgesia epidural e já passou 1 hora de prazo numa multípara, que ela já dilatou tudo, tá com trabalho de parto, tá tudo ok. Você tá falando, vai mãe, força mãe, força mãe. Passou 1 hora, fala, não chegou ainda ao terceiro plano. Consideramos desproporção aí. A cesárea urgente e emergente é quando tem suspeita ou perda de bem-estar fetal, um desprendimento prematuro da placenta normal e certa, ruptura prematura, prolapso de cordão e embolia do líquido amniótico. E aqui está um esqueminha bonitinho, tá para vocês lá no material, quais são as indicações de cesárea eletiva, em curso de parto, urgência e emergência. Otaviano, isso tem que decorar? Não, mas tem que saber, isso não é um decorado. Isso se eu te perguntar assim... a desproporção pélvica fetal, ela faz parte de que situação? Bom, ela faz parte de um parto em curso, eletivo. Não, como é que eu vou saber que existe uma desproporção? Ok? Então, beleza? É isso. Valeu. Tchau, obrigado.